O cartão de crédito na sua carteira é uma bomba relógio capaz de explodir a qualquer momento. Cansei de ver pessoas que depois de quitar uma dívida do cartão e juraram nunca mais repetir os mesmos erros, acabam novamente com o cartão estourado meses depois. Bem, mas às vezes não temos dinheiro na hora, só teremos mês que vem. Nesse caso, compre à vista no mês que vem. A utilização de cartão é com certeza algo muito confortável, como qualquer avanço tecnológico. Às vezes não conseguimos imaginar nossa vida sem ele. Mas a verdade é que o cartão de crédito não é essencial, pelo menos não da forma como imaginamos. Nos primeiros anos da minha vida no Brasil, vivi sem cartão de crédito. E a verdade é que não é o fim do mundo. O fim do mundo chega de verdade quando fazemos uso descontrolado do cartão de crédito. Antes de usar um cartão de crédito, tenha a certeza de que você possui a disciplina necessária para não cair nas tentações. Se achar que não tem, joga seus cartões de crédito fora e utiliza somente cartões de débito. Administrar a nossa vida financeira utilizando apenas o cartão de débito talvez não seja tão divertido, mas é 1 milhão de vezes mais seguro. É possível que você não consiga imaginar a vida sem um cartão de crédito. Então aqui vai algumas dicas que irão aumentar sua segurança na hora de utilizar o seu. Vamos começar. Primeiro, tenha somente um cartão de crédito. Nunca caia na tentação de ter vários, pois será muito mais complicado controlá-los. Recuse ofertas de cartões de qualquer estabelecimento, mesmo aqueles que prometem isenção de anuidade e outros benefícios. Não vale o risco, fica somente com um. Se cartão de crédito fosse algo realmente valioso e essencial, as empresas não empurrariam um monte deles em cima de você. Tenha um cartão de crédito com limite baixo. Seu limite não deve ultrapassar seus ganhos mensais. De preferência, ele deve estar bem abaixo de sua renda. Não permite que o banco aumente o seu limite de crédito. Sempre utilize a opção de débito automático para pagar sua fatura. Essa dica é fundamental. De preferência, faça o débito no mesmo dia do mês que você recebe o seu salário ou seus ganhos. É importante pagar a fatura em dia a qualquer custo, mesmo que isso signifique utilizar o limite do cheque especial. Pois qualquer dívida, incluindo do cheque especial, é mais barata e mais fácil de quitar do que a dívida do próprio cartão. Não use o cartão de crédito para compras mensais. Saiba que não há vantagem nenhuma em utilizar o cartão para pagar contas como a do supermercado. Isso só aumenta o risco de gastar mais do que o necessário, já que é só passar o cartão e pode complicar o pagamento da fatura quando ela chegar. Você sabia que na vida só podemos pagar a prazo uma única vez em cada estabelecimento? A próxima compra sempre será paga à vista. Vou explicar. Se você compra no supermercado e utiliza o cartão, teoricamente você está pagando somente 30 dias para frente, correto? Porém, na próxima vez que for ao mesmo supermercado e passar a compra no cartão para os próximos 30 dias, estará na verdade pagando à vista a compra do mês passado e assim por diante. Eu vou dar mais algumas dicas pela utilização correta do cartão. No momento da compra, anote todas as despesas realizadas com o cartão de crédito para que saiba onde e em quais produtos gastou mais. Não ande com o cartão de crédito. Guarde ele em casa, guardado a 7 chaves, e só use depois de pensar se ele realmente é necessário. Muitas das nossas compras são impulsivas e emotivas e poderiam ser evitadas caso não fossem efetuados naquele exato momento. Voltar outro dia para comprar lhe permite dar tempo para pensar se a compra é realmente necessária. A compra em dinheiro é essencial para controlar nossas finanças. Comprar com dinheiro nos obriga a gastar somente o que temos em mãos, sem contar com ganhos futuros. Além disso, o dinheiro suado em nossas mãos tem um impacto simbólico maior do que dinheiro virtual do cartão de crédito. Isso pode nos ajudar a frear compras impulsivas. Pensar em acumular milhas e pontos só é uma atitude válida em compras que você faria de qualquer jeito.
e que você teria condições de comprá-las em dinheiro, caso queira. Não alimenta o hábito de comprar coisas no cartão apenas para ganhar pontos, pois o risco de aumentar a fatura de forma desnecessária não vale a pena. E toma muito cuidado com a sua senha e com as compras eletrônicas. Quando é justificado o uso do cartão? Guarda o que vou dizer. A única compra que realmente justifica o uso do cartão é aquela efetuada para realizar um novo negócio ou para adquirir produtos, capital de giro, que vão lhe render lucros no futuro. Nesse caso, o uso do cartão irá ajudá-lo a progredir financeiramente. Porém, depois de feita a compra no cartão, é recomendável aprender a trabalhar mês após mês e voltar a utilizar o dinheiro. Para finalizar as dicas sobre o cartão de crédito, não posso deixar esta lição de fora. Nunca, mas nunca empresta o cartão para ninguém, nem para a família, nem para os amigos. Não empresta nada a ninguém. Mas bem, como assim nunca emprestar? A melhor maneira de perder amigos e dinheiro é emprestar. A pessoa em muitos casos não vai pagar, vai ficar com vergonha de você e vai fugir de você. Aí você ficará sem o dinheiro e sem o amigo. Quem empresta dinheiro são bancos, eles são loucos para emprestar. Fala para ele pedir lá. Mas bem, ele não consegue pegar empréstimo ou cartão no banco. Pois é, você acha que é porque ele sendo um ótimo pagador? Mas bem, eu não consigo dizer não. Fica muito chato dizer não para alguém da família que está precisando. Nesse caso, eu pergunto, você prefere 5 minutos de chatice dizendo não ou uma vida inteira de chatice brigando com um familiar porque ele não está devolvendo? Bem, você não falou que você gosta de ajudar as pessoas? Quer me dizer que nunca emprestou dinheiro ou cartão para alguém? A resposta é sim, já emprestei. E claro que tomei na cara. Aprendi que quando empresto algo a alguém, considero isso como doação. Se a pessoa vai me devolver, é um bônus. Estou dando sem esperar receber. E claramente estou doando algo que não me fará falta. Isso serve também caso você cometa o erro de emprestar o cartão. Nesse caso, leva em consideração que pode ser que você que precisará pagar a fatura. Se não for fazer falta, vá em frente, doa. Se fizer falta, lembra-se, melhor aguentar 5 minutos chatos do que uma vida chata. Tá feliz? Deixa a fatura do cartão de crédito chegar. A liberdade financeira começa no primeiro dia que você começa a juntar dinheiro. Economizar dinheiro é o primeiro passo para conquistar a liberdade financeira. Um erro muito comum é que as pessoas esperam ver o saldo restante na conta corrente no final do mês para ver quanto vai sobrar para investir. Isso acontece porque muitos se preocupam que talvez não dê para pagar todas as contas e compromissos. Não importa quanto você ganha por mês, mesmo sendo desempregado, você sempre dará um jeito de sobreviver. Mas por outro lado, você nunca fará algo para crescer. Nós somos programados apenas para sobreviver. Ou seja, não fomos programados para crescer e investir dinheiro. Planejar o futuro não faz parte do nosso instinto de sobrevivência, mas sim do nosso crescimento pessoal. Por isso que parece ser tão difícil crescer e prosperar. Quando atrasamos uma conta, temos algum mecanismo de cobrança externa, como juros ou coaches do serviço. Porém, quando nos esquecemos de investir, não há nenhuma força externa que vai nos punir ou cobrar. Por essa razão, é tão difícil deixar de fazer uma coisa que é fundamental para o nosso sucesso. É primordial definir o valor mensal a ser poupado e investido. Retirá-lo da sua conta no mesmo dia que você recebe o seu salário ou seus ganhos, antes mesmo de pagar qualquer conta. Qual a importância desse comportamento? A primeira é o lado psicológico. Sentir que há frutos do seu trabalho, que há propósito, que está trabalhando para construir algo no seu futuro para você e para sua família e não apenas sobreviver mês após mês. Se você investe primeiro, você garante o êxito da construção de seu patrimônio líquido. Caso você vai deixar para investir no final do mês, para poupar no final do mês, depois de pagar todas as contas, poderá encontrar com sua conta bancária já zerada.
Assim que o dinheiro cair na sua conta, invista o percentual definido imediatamente. Muitos de vocês pensam, mas se eu tirar no início e depois faltar dinheiro para pagar as contas, como fica essa situação? A resposta é muito simples. Caso venha a faltar dinheiro para pagar alguma conta no final do mês, tenho certeza absoluta de que, como somos programados para sobreviver, você dará um jeito e achará uma maneira para pagar essa conta. Porém, se faltar dinheiro para depositar na sua conta dos investimentos, tenho certeza que você não vai ficar sem dormir por isso e ficará com aquela falsa promessa. Mês que vem eu pouparei. Podemos definir um valor mensal para investir ou podemos definir uma porcentagem dos nossos ganhos, mas o que realmente importa é que a separação do dinheiro que vai para o investimento será feita imediatamente na hora que somos pagos. Crie o compromisso com você mesmo, mês após mês. Faça sol, faça chuva, sempre vou me pagar primeiro. Em questão de poucos meses, garanto que você vai começar a acumular uma quantia de dinheiro que vai lhe dar muito orgulho e segurança do que você está no caminho certo para construir a sua liberdade financeira. Vale lembrar que o valor investido precisa caber dentro dos seus ganhos. Escolha um valor desafiador, mas suportável. A melhor forma para nunca esquecer é programar a aplicação automática desse valor saindo da sua conta no mesmo dia que você recebe. Essa é a forma mais segura, porque garante que a retirada mensal do dinheiro sem que você possa interferir. Um fato incrível que testemunhei acontecer com muitas pessoas que começaram a aplicar uma parte de seus ganhos mês após mês é que gastos desnecessários que eram aceitáveis antigamente passaram a ser evitados. Você começa a refletir, esse dinheiro que vou gastar agora, será que realmente vale a pena? Será que não é melhor colocar ele em algum lugar que vai me ajudar e permitir construir meu futuro mais próspero? Alguns devem pensar que o fato de você começar a se preocupar em aplicar dinheiro todo mês vai lhe tirar parte dos prazeres da vida. Pelo contrário, o fato de você ter reservado um valor para investir permite que você goze dos prazeres da vida sem culpa. A primeira coisa que esse dinheiro tem de importante é que, além de permitir construir a sua liberdade financeira, irá servir em situações de emergência como problemas de saúde. Esse dinheiro lhe permite viver com mais tranquilidade, sabendo que você está construindo um muro financeiro para proteger a sua família. Recapitulando, depois que entendemos a importância de acumular dinheiro e a maneira correta de fazer isso mensalmente, analisamos como isso leva você à construção da sua liberdade financeira. Como já mencionei, ela acontecerá quando você tiver uma renda passiva maior do que os gastos com seu padrão de vida. Alguns tipos de renda passiva que vou ensinar a construir são: o primeiro são juros de suas aplicações bancárias, segundo, renda de imóveis e terceiro, royalties de empresa de marketing multinível. É evidente que há outras maneiras, mas irei focar somente nesses três métodos pelo simples motivo do que a minha promessa desde o início desse livro é que eu vou ensinar vocês na prática como eu construí a minha liberdade financeira. Por isso vou focar nos métodos que eu utilizei e continuar utilizando na minha vida para a construção da minha própria liberdade financeira. Então vamos começar. O primeiro são juros de suas aplicações financeiras. Construir a sua liberdade financeira por meio desse método talvez seja a maneira mais simples. Talvez não a mais rápida, porém a mais simples. Quando estamos endividados, os juros altos do Brasil são destrutivos para a nossa saúde econômica. Contudo, quando se trata de aplicar, os mesmos juros trabalham a nosso favor. No Brasil, as aplicações financeiras podem render muito mais do que qualquer outro país. Para vocês terem uma ideia, hoje no Japão, eles praticam taxas negativas. Aplicar dinheiro no Brasil é extremamente recomendável e lucrativo. Com esse método, quando os rendimentos das suas aplicações financeiras, descontando a inflação, forem maiores do que o necessário para pagar o seu padrão de vida, você terá alcançado a tão sonhada liberdade financeira. Vamos supor que as suas aplicações renderá por volta de 0,5% ao mês, líquido depois de descontar a inflação. Só para vocês terem noção, Tesouro Direto e IPCA+, paga por volta de 6% ao ano acima da inflação. Nesse caso, para descobrir o valor que será necessário acumular,
iremos utilizar a multiplicação por 200. Quer dizer, padrão de vida vezes 200, equivalente ao valor acumulado para construir a sua liberdade financeira. Por exemplo, o custo para manter o seu padrão de vida é R$5.000 por mês. Se utilizarmos essa fórmula, você precisará acumular R$1 milhão com 0,5% de juros mensais. Você poderá manter o seu padrão de vida sem ter que trabalhar e sem mexer no seu patrimônio líquido, que vai continuar crescendo ano após ano. Caso o custo de seu padrão de vida seja R$10.000, utilizando a mesma fórmula, será necessário acumular R$2 milhões e assim por diante. Como você percebeu, não há nada complicado nesse método. Porém, como fazer para acumular tanto dinheiro? Primeiro, temos que considerar que você pode não ter acumulado muita coisa nos últimos anos. Pode ser até que esteja endividado. Antes de mais nada, é necessário seguir os passos fundamentais discutidos nos capítulos anteriores. Juntar essa quantia parece ser um sonho muito distante, mas com disciplina na acumulação mensal e a falta dos juros compostos, desta vez a nosso favor, você verá que não é tão impossível. O exemplo que vamos usar é fazer depósito de R$1.000 por mês. Caso não possui esse valor disponível mensalmente, comece com um valor menor. Guardando esse valor mensalmente e fazendo uma conta simples, pegando R$1 milhão dividindo por R$1.000 por mês, será necessários 83 anos. Isso caso você pretende guardar esse dinheiro embaixo do colchão. E é bastante tempo sem dúvida, porém, nós vamos utilizar a acumulação de dinheiro junto com o poder dos juros compostos. Muitas pessoas têm o receio de guardar o dinheiro no banco e este falir e não ter condições de devolver o valor aplicado. Nesse caso, existe o Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Esse fundo é como um seguro para proteger os investidores. Esse seguro é acionado cada vez que um instituto financeiro registrado no Banco Central declara falência. O FGC garante a devolução do dinheiro para todos os clientes daquela instituição, só tem um porém. O valor máximo que esse fundo cobre é de R$250.000 para cada investidor. Caso esse valor será depositado em uma aplicação que rende por volta de 12% ao ano, a evolução de seu patrimônio acontecerá da seguinte forma. Depositado R$1.000 por mês, com juros de 1% ao mês, nós vamos ter em 240 meses, nós vamos atingir nossa quantia de R$1 milhão. Isso quer dizer que vai levar 12 anos. Nesse caso, nós utilizamos a calculadora financeira oficial no site do Banco Central. Vemos que levaria 20 anos para acumular R$1 milhão. Bem mais rápido que os 83 anos sem a ajuda dos juros compostos. Juros compostos são os juros de um determinado período somado ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes. Onde consigo os juros compostos de uma maneira segura? Há hoje várias aplicações de renda fixa. O papel deste livro não é recomendar nenhuma em específico. Dentro das opções, aplicar em títulos do governo, por meio do Tesouro Direto, ou produtos de renda fixa, como CDBs, certificados de depósitos bancários, fundos DI, entre outros. A vantagem de investir em Tesouro Direto é que, além de ser muito seguro, ele oferece um bom retorno, mesmo com valores baixos. Porém, temos mais um fator que não levamos em conta: o efeito corrosivo da inflação. Em 20 anos, esse valor de R$1 milhão acumulado não terá o mesmo poder de compra de hoje. Agora, temos várias maneiras para obter um patrimônio líquido cujo poder de compra seja equivalente a R$1 milhão nos dias de hoje. A primeira opção é escolher um fundo onde os juros são atrelados à inflação, do tipo Tesouro Direto IPCA. Atualmente, esse título tem uma taxa anual de aproximadamente 6% acima da inflação. Obviamente, o tempo de acumulação de seu patrimônio de R$1 milhão vai aumentar bastante. O tempo de acumulação aumentou de 20 anos para mais de 30 anos. Mesmo assim, ainda é um bom tempo, considerando que a maior parte das pessoas não costuma ter o primeiro R$1 milhão na conta bancária depois de 30 anos de trabalho. Uma maneira mais eficiente de levar em conta a inflação e mesmo assim não aumentar o tempo para chegar ao objetivo
é simplesmente reajustar a aplicação mensal conforme os índices da inflação. Por exemplo, se vamos considerar que a inflação anual está em média 6%, no segundo ano você vai precisar aumentar a sua aplicação mensal para 1.060 e assim sucessivamente ano após ano. Como podemos atingir a nossa meta mais rápido? O primeiro modo é simplesmente aumentar o valor da aplicação mensal. Quanto mais alto o valor aplicado, mais rápido chegaremos ao objetivo. Eu particularmente gosto muito dessa forma, porque ela nos obriga a fazer duas coisas extremamente positivas. Primeira, isso força a gente a evitar gastos desnecessários. A segunda coisa, motiva a gente a buscar novas fontes de renda, como fazer mais horas extras, iniciar novos negócios, entre outras. O segundo modo é buscar uma rentabilidade maior para as aplicações. Podemos ter uma carteira de investimento mais diversificada, com vários ativos como títulos, fundos e ações. Só peço que sempre lembre que não há almoço de graça no mundo financeiro. Sempre que conseguir aumentar a sua rentabilidade, é muito provável que esteja se expondo aos maiores riscos. Renda de imóveis. Há diversas maneiras de construir patrimônio utilizando imóveis. Normalmente, quando falamos de renda de imóveis, a maior parte das pessoas pensa em viver recebendo aluguel. A questão é que isso pode ser uma missão muito longa. O motivo disso é que aluguéis de imóveis residencial no Brasil costuma ter um retorno aproximadamente de 0,5% ao mês. Descontando o imposto de renda e taxa administrativa da imobiliária, o retorno anual é bem abaixo de qualquer aplicação financeira nos bancos. Esse tipo de renda é muito recomendável em países de primeiro mundo, nos quais a taxa de juros básica é muito baixa. Assim, aplicações financeiras não costumam dar quase nenhum retorno para os investidores. Nesses países, existem linhas de crédito com juros muito baixos para adquirir os imóveis e os aluguéis pagos pelos inquilinos tornam esse tipo de investimento muito atrativo. No Brasil, porém, com taxas básicas de juros muito elevadas, essa prática, no meu ponto de vista, não é tão atrativa. Até podemos melhorar o retorno comprando imóveis comerciais, mas na maioria das vezes os valores desses imóveis são muito elevados. O sistema que eu utilizei ao longo dos anos para alavancar negócios no ramo imobiliário foi comprar imóveis usados à vista, bem abaixo do preço do mercado, reformá-los e vendê-los mais caro um pouco mais para frente. Parece algo bem simples, mas é preciso alguns cuidados. Primeira coisa, você precisa acumular dinheiro. Isso é primordial para adquirir bons negócios. Normalmente conseguimos bons negócios em imóveis quando não existe a possibilidade de financiamento. Isso ocorre com frequência quando o imóvel não possui averbação de documentos junto aos cartórios de registro de imóveis. Por esse motivo, a pessoa preparada com o dinheiro disponível leva muito vantagem. Segunda coisa importante, você precisa de um profissional do ramo imobiliário, corretor imobiliário da sua confiança para auxiliá-lo a encontrar imóveis muito desvalorizados. Essa é talvez a parte mais difícil, porque na maioria dos casos, quando esse tipo de imóvel aparece para as imobiliárias, dificilmente são repassados para os clientes, porque são negócios altamente lucrativos. Os imóveis que estamos procurando deverão estar por volta de 40% abaixo do preço do mercado. A operação vai exigir vários custos: comissão da imobiliária, adequação dos documentos, reforma e imposto sobre o lucro imobiliário, além do tempo que o dinheiro vai ficar parado. Por menos que 40% não vai valer a pena e você simplesmente fará o seu dinheiro circular. No final, todos ao seu redor terão lucros, menos você. Nesse método, é possível começar com pouco dinheiro. No meu primeiro negócio imobiliário, consegui comprar um imóvel bem deteriorado por R$55.000 e investi a quantia de R$10.000 em uma pequena reforma e na adequação dos documentos. Depois de um ano, foi possível vendê-lo por R$120.000. A grande dica é sempre focar em imóveis de baixo padrão, pois as vendas costumam ser bem mais rápidas.
É importante ressaltar que quando você está procurando a sua galinha morta, esse termo a gente utiliza para um imóvel com preço bem abaixo do preço do mercado, é necessário verificar alguns pontos. Primeiro, terreno ou casa em região de risco ou lugar muito baixo com possibilidade de enchentes. Terreno ou casa onde há vizinhos laterais ou frontais, tipo barzinhos, igreja, presídios e etc., que possam ser um fator de desvalorização. A possibilidade de adequar documentação junto aos órgãos competentes para possibilitar uma venda passível de financiamento, já que a venda por meio de financiamento representa 70% dos imóveis negociados hoje no Brasil. Problemas na documentação, como por exemplo herança, é necessário verificar se foi feito o inventário e se todos os herdeiros legais concordam com a venda do imóvel. É necessário que todos assinam a escritura da compra do imóvel. Certidões dos donos do imóveis, municipal, estadual, federal, trabalhista, etc., obtidos antes de assinar a escritura de compra e venda. Por exemplo, o imóvel pode ser dado como garantia em algumas ações trabalhistas. Com isso, concluímos que a parceria com ótimos profissionais de ramo imobiliário é fundamental para o sucesso. Se repetir essa prática a longo prazo sem gastar o seu capital, será possível em alguns anos juntar capital que possa te permitir alcançar a liberdade financeira. Muitas pessoas me perguntam se eu recomendo comprar imóveis na planta. Essa prática fez muitas pessoas ganhar muito dinheiro nos últimos anos, aproveitando o aumento constante nos preços dos imóveis. Nos últimos 10 anos, a valorização dos imóveis ficou por volta de 192%. Em pleno 2016, considero essa prática um pouco arriscado. A valorização dos imóveis está praticamente estagnada e vai demorar um bom tempo para voltar a subir em ritmo tão acelerado. Além disso, muitas construtoras estão sofrendo com a crise financeira no Brasil, o que pode impedir a entrega do empreendimento. Uma opção mais segura será procurar empreendimentos já construídos que estão na fase de entrega de chave e comprar apartamento de pessoas que adquiriram o imóvel na planta e hoje não têm condições de entrar com financiamento, devido à mudança do local de trabalho, desemprego, separação do casal, restrições cadastrais no nome, entre outros motivos. Nesse momento, é possível encontrar ótimas oportunidades de negócio e com muita segurança, tendo em vista que o empreendimento já está pronto. Uma observação importante, é possível que a construtora ainda tenha alguns imóveis em carteira. Nesse caso, o investimento não é tão interessante, pois enquanto a construtora não vender todas as unidades disponíveis em carteira, não vamos ter a total valorização do imóvel. A vantagem dessa prática, que além de ser bastante segura, permite um investimento de capital relativamente pequeno. O valor normalmente pago até o empreendimento fica pronto não costuma ser muito alto. Depois de pagar a parte do primeiro dono, que comprou o imóvel na planta, entraremos com financiamento. Prática aceitável em caso de investimento, mas pouco recomendável quando se trata de comprar sua própria casa. Daqui a pouco vamos conversar mais a esse respeito. Vamos deixar esse imóvel valorizar um pouco durante mais ou menos um ano. Nesse período, podemos colocar um inquilino para ajudar a pagar as parcelas do financiamento. Depois, na primeira oportunidade, podemos vender e ficar com um bom lucro bem acima da média. Por exemplo, um imóvel de 51 metros quadrados que comprei na cidade de Sorocaba estava na fase do final do empreendimento. Antes da entrega da chave, paguei R$45 mil, o valor que o dono já havia investido até o momento. Acrescentei mais R$15 mil no acabamento do imóvel e documentação e para, em seguida, financiar o saldo devedor que era de R$90 mil. A partir deste ponto, coloquei um inquilino com contrato de 12 meses. Desse modo, como o valor arrecadado como aluguel, foi possível pagar as parcelas do financiamento e o condomínio. Um ano depois, vendi o imóvel por R$198 mil, paguei R$8 mil de comissão da imobiliária, R$6 mil de imposto sobre lucro imobiliário e fica como valor de R$184 mil. Essa operação me rendeu um lucro de R$34 mil. Porém, em porcentagem, representou aumento de mais de 56% do meu capital inicial, ou seja, de 60 mil
foi para 94 mil em praticamente 14 meses. Construção civil. Outra forma de construir a sua liberdade financeira utilizando a alavancagem que os imóveis oferecem é por meio da construção civil. Tenho muita afinidade com essa modalidade, porém ela é bem mais complicada do que parece e já me rendeu muito dores de cabeça. Muitos já tentaram a sorte na construção civil e se deram muito mal. O motivo é que a construção civil envolve muitos fatores e cada um deles tem o poder de atrasar, encarecer e até paralisar a sua obra. Estamos falando de pedreiros, cartório de registro de imóveis, prefeituras, problemas com chuvas, instalação de água e esgoto, instalação de energia, projetos de engenharia, entre tantos outros fatores. Por isso, alguns cuidados são extremamente necessários. Comece sempre como uma construção pequena. Não caia na tentação de tentar construir um grande empreendimento com o objetivo de diminuir custos. Um preço de aprendizagem será cobrado e não importa quanto esteja preparado, é melhor pagar com valores baixos. Se associa com pessoas que já são do ramo e têm experiência com construção. Escolhe a dedo os seus parceiros e sempre utilize referências e indicações. Tenha em mente que o tempo sempre será maior que o planejado. Evita construir com dinheiro emprestado. Junte o dinheiro antes de começar a construção. Em caso de atraso, os juros cobrados podem te levar à falência. O sucesso na construção depende da sua capacidade de construir um sistema empresarial que envolva vários profissionais competentes. Cada um deles será responsável por uma ou vários aspectos do projeto. Caso não tenha esse sistema montado ainda, organiza um. Se não o fizer, será obrigado a fazer tudo sozinho. Em vez de se tornar uma forma de investimento, se tornar o seu trabalho diário. E isso não era o objetivo inicial. Investir em imóveis requer conhecimento e experiência. Investe tempo e dinheiro para buscar esse aprendizado. É importante lembrar ainda que o imóvel é mais uma maneira de multiplicar o dinheiro. Por isso, para tratar esse assunto, precisa agir de forma 100% racional. Você não está comprando ou construindo um imóvel porque vai achar que ele é bonito, e sim porque ele vai gerar lucro para você. Financiar a casa própria vale a pena? O sonho de ter a casa própria faz parte da cultura brasileira. Isso talvez se deve ao fato que no passado a inflação no Brasil era muito fora de controle. E imóveis era naquela época uma das poucas maneiras de segurar o valor de seu dinheiro. Mas será que hoje, com uma economia bem mais estável, com taxa de inflação anuais em torno de 6%, esse sonho continua valendo? Será que pagar aluguel é realmente jogar dinheiro fora, como muitos costumam dizer? Vamos analisar junto os seguintes fatos. A taxa básica no Brasil, taxa Selic, é uma das maiores do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, ela é 0,25%. Nos países da Europa, é de 0,5%. No Brasil, contudo, está desde 2013 acima de 10% ao ano. Isso é ótimo para quem aplica o dinheiro, mas é péssimo para quem pretende utilizar o financiamento. Podemos colocar aqui vários argumentos a favor e contra a aquisição da casa própria. Meu papel aqui não é tomar a decisão, mas sim mostrar na ponta do lápis os resultados das suas escolhas. A decisão final será sua. Vamos pegar um exemplo de compra de dois imóveis no valor de R$250 mil e de R$750 mil. No caso do imóvel no valor de R$250 mil, vamos conseguir financiar no máximo 80% do seu valor. Atualmente é possível, inclusive, que o banco não aceita financiar mais do que 70%. Para adquirir o imóvel, vamos precisar de capital próprio para oferecer 20% de entrada, o que representa o valor de R$50 mil. Fazendo uma simulação de financiamento no site da Caixa Econômica Federal, banco que costuma ter os melhores taxas no mercado, em abril de 2016, pode constatar que o valor de R$200 mil financiados com juros efetivos de 10% ao ano, mais taxa de referência usando sistema de amortização, saque, geram resultados de prestações iniciais no valor de R$2.219 para os próximos 30 anos, 360 meses. Durante esse período, esse financiamento vai se transformar em uma dívida no valor total de R$512 mil.
Caso você escolha não apressar a compra da casa própria e decidir continuar morando e pagando aluguel nos anos seguintes, poderá conseguir um financeiro totalmente diferente. Vamos supor que você escolhe morar de aluguel, exatamente na mesma casa que gostaria de comprar no valor de R$250 mil. O aluguel dessa casa costuma ser por volta de R$1.250, o que representa 0,5% do valor da casa. Quanto maior o valor da casa, menor esse percentual tende a ser. Em vez de adquirir o imóvel e pagar a prestação de R$2.219, teremos uma sobra de R$969, valor da parcela menos o valor do aluguel. Nós vamos investir essa sobra em uma aplicação financeira que vai nos render cerca de 0,5% ao mês líquido, descontando a inflação. O Tesouro Direto, por exemplo, Tesouro Direto título IPCA+, está pagando por volta de 6% ao ano acima da inflação. Após 12 anos, depositando essa quantia de R$969 todos os meses, teremos a quantia de R$204 mil. Não podemos esquecer os R$50 mil de entrada que precisávamos ser pago caso a escolha fosse pela compra da casa. Vamos colocar esse dinheiro, esse valor na mesma aplicação e teremos, depois de 12 anos, 144 meses, o valor de R$102 mil. Juntando os dois valores, nós vamos ter na sua conta bancária a quantia de mais de R$307 mil. Para ser exato, R$307.191,23. Esse valor é o suficiente para comprar o seu imóvel à vista. Lembramos que esse valor é líquido depois de descontar a inflação. Às vezes, nem será necessário aguardar os 12 anos, porque com dinheiro em mãos, como já mencionei antes, é possível encontrar ótimas oportunidades no mercado. Achou interessante ter a sua casa quitada depois de apenas 12 anos em vez de 30? Mas ainda não acabou. Depois de 12 anos adquirindo a disciplina para poupar mês após mês, você não vai parar agora, correto? Então, vamos continuar aplicando mês após mês, porém agora nós não temos o aluguel para pagar. Então, podemos aplicar o valor total daquilo que seria a prestação de nossa casa, R$2.219. Prestam atenção o que acontece com simples disciplina de aplicar mês após mês. Depois de 18 anos, teremos o valor de R$863 mil na sua conta. Que tal viver com apenas 0,5% desse valor, o que representa R$4.319 todos os meses? Você poderá manter o seu padrão de vida sem ter que trabalhar e sem mexer no seu patrimônio líquido que vai continuar crescendo ano após ano. Resumindo, primeira opção, comprar um imóvel, pagar R$50 mil de entrada, mais R$512 mil ao longo dos anos em 30 anos. E no final, terá seu imóvel velho e nenhum tostão no banco. Segunda opção, viver de aluguel hoje e daqui 12 anos ou menos, comprar o imóvel à vista. E daqui a 30 anos terá o seu imóvel velho, mais R$863 mil na conta bancária. Você escolhe. Eu não quero influenciar a sua decisão. Ficou impressionado? Vai ficar mais ainda. Vamos fazer a mesma simulação, só que dessa vez considerando compra de um imóvel de valor de R$750 mil. Utilizamos as mesmas condições do exemplo anterior, dando 20% de entrada, agora no valor de R$150 mil, financiamos o restante de R$600 mil pela Caixa Econômica Federal, com as mesmas condições que utilizamos no exemplo anterior, com juros efetivos de 10% ao ano, temos resultados de prestações iniciais no valor de R$6.603 para os próximos 30 anos. O valor total a ser pago pelo financiamento será de R$1.513.000. Resolvendo alugar em vez de comprar, estará pagando aluguel de R$3.750, que representa 0,5% do valor do imóvel. A diferença que vai ser gerada de R$2.853 em relação à parcela do financiamento, nós vamos investir essa quantia nos próximos 12 anos e teremos uma quantia de R$602 mil.
Não esquece também os R$150 mil, que também vamos colocar na mesma aplicação e depois de 12 anos teremos R$307 mil. Somando as duas quantias, R$602 mil mais 307, teremos R$910 mil. Neste momento, podemos comprar a nossa casa à vista. Mas como no exemplo anterior, o jogo ainda não acabou. Depois de comprar a nossa casa, vamos continuar aplicando. Só que dessa vez o valor integral da parcela de R$6.603 pelos próximos 18 anos. Isso dará um valor, fica sentado por favor, isso dará o valor de R$2.570 mil. Essa quantia pode ser proporcional a uma renda passiva de mais de R$12 mil ao mês, utilizando apenas 0,5% do valor e assim podemos manter o capital principal intacto. Todos os valores que mencionei são líquidos depois de descontar a inflação. Tenho certeza de que você ficou impressionado com esses números, mas agora vem a hora da verdade. Mas bem, eu não tenho disciplina de guardar dinheiro, caso não tenha uma prestação para pagar. Infelizmente, esse é o pensamento da maioria das pessoas. No futuro, você quer estar sentado na sua casa, vivendo de uma aposentadoria medíocre, realmente acredita que essa desculpa vai te consolar? Ou será que vale a pena, custe o que custar, aprender esse hábito de aplicar parte do seu dinheiro todos os meses e no futuro ter uma vida de sonhos com liberdade financeira? Royalties de marketing multinível. O marketing multinível, ou marketing de rede, nasceu nos Estados Unidos na década de 1930 e hoje em dia a venda direta no mundo tem um faturamento de aproximadamente 200 bilhões de dólares e mais da metade desse valor vem do faturamento de empresas de marketing multinível. O Brasil ocupa hoje o 5º lugar mundial em volume de vendas direta. Roberto Chiniachik, o escritor, já falou que marketing multinível é a melhor opção de negócio no ano de 2016. Marketing multinível é um modelo comercial de distribuição de produtos em que os consultores ou distribuidores da empresa são remunerados não apenas pela venda direta, como em outras empresas, mas também recebem comissões em forma de royalties e bônus pela produção da rede de distribuidores que formam. Por isso, não há limite nas possibilidades de ganhos, pois eles são proporcional ao tamanho da rede e à quantidade de produtos que ela comercializa no mercado. Enxergo algumas vantagens nesse tipo de negócios que podem nos ajudar na construção da nossa liberdade financeira. Primeiro, que não há necessidade de grandes investimentos, como uma franquia ou imóvel, ou seja, ele permite que qualquer pessoa possa começar, independente das suas condições financeiras atuais. Outra vantagem é que a atividade pode ser realizada em tempo parcial, em paralelo à atividade profissional. Esse módulo de negócio não requer nenhuma experiência comercial prévia, pois a maioria das empresas realiza cursos e palestras para desenvolvimento pessoal e profissional dos consultores, trabalhando assuntos como liderança, comunicação, administração financeira, organização, desenvolvimento pessoal, entre outros. Sou muito suspeito para falar porque a minha formação profissional e parte da minha liberdade financeira aconteceram graças a uma empresa de marketing multinível. Se associar a uma empresa de marketing multinível pode nos permitir alcançar mais rápido a liberdade financeira por 2 motivos. O primeiro é que os ganhos são imediatos pela comercialização dos produtos, o que nos permite ter uma renda adicional que pode ser direcionado para acelerar o nosso plano de viver de juros de nossas aplicações financeiras. O segundo motivo é que a construção de uma rede de distribuição grande e sólida nos permite ganhos altíssimos por formar uma rede de pessoas que comercializam os produtos e atendem os clientes. Isso gera um volume alto de vendas, pelo qual você será comissionado com os royalties e bônus. Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, falou certa vez: se eu perdesse tudo e tivesse que recomeçar, eu juntava uma empresa de marketing multinível e começaria a trabalhar. Para escolher uma empresa de marketing multinível no Brasil, é preciso estar atento a vários pontos. Primeiro, escolher uma empresa sólida e com forte suporte financeiro. Você quer construir a sua liberdade em uma empresa que vai continuar a existir no mínimo nos próximos 50 anos. Ela deve ter no mínimo 10 anos no mercado mundial.
É recomendável que o faturamento anual da empresa seja mais de $1 bilhão. Esse faturamento aponta maior estabilidade. Quais os produtos que a empresa comercializa? Eles têm demanda real no mercado? Você usaria para o resto da sua vida? Qual a duração dos produtos? Gera vendas repetidas e rápidas? Produtos ligados ao bem-estar e saúde costumam ter crescimento contínuo. E o plano de compensação da empresa é baseado na venda contínua dos produtos mês após mês? Uma empresa séria de marketing multinível se autossustenta sem entrada de distribuidores novos e sim pela comercialização dos produtos. Pirâmides versus marketing multinível. Não posso terminar esse capítulo sem ressaltar a confusão que muitas pessoas fazem entre marketing multinível e esquemas de pirâmides financeiras disfarçadas de marketing multinível. O primeiro ponto de extrema importância para destacar é que, enquanto empresas de marketing multinível se trata de uma atividade legal que gera riquezas e imposto para o país e associado à ABVD, que é a Associação Brasileira de Empresas de Venda Direta, as pirâmides são ilegais. Nesses esquemas não há produtos ou serviços reais. As pirâmides têm prazo de validade extremamente curta. Se sustentam com a entrada de novas pessoas, normalmente investindo dinheiro, sem ter um produto real de consumo. Quando os associados percebem a esquema fraudulento, ninguém mais vai querer entrar e aí tudo vai por água abaixo em questão de dias. Já no marketing multinível, mesmo que ninguém mais entre na rede, a empresa continua gerando receitas por meio da venda dos produtos. De acordo com Roberto Kiyosaki, as pessoas mais ricas do mundo constroem rede. Todos os outros procuram empregos. As 3 formas de gerar renda que mostrei neste capítulo, aplicações financeiras, imóveis ou royalties de uma empresa de marketing multinível, são possíveis para qualquer pessoa, porém, como tudo neste mundo, estas formas requerem tempo, dedicação e paciência. E precisa ter consciência do que construir uma grande fortuna ou uma grande organização é algo que leva tempo e precisa de muita dedicação. Eu prometo que vai valer a pena. Não importa quão longe você esteja do seu objetivo, comece hoje a dar o primeiro passo em direção à sua liberdade financeira. Uma jornada de 1000 quilômetros começa como o primeiro passo. Lao Tzu. Quero terminar o capítulo compartilhando com vocês a história da minha irmã Lisa, de quem tenho muito orgulho. Tudo começou por causa do meu irmão sonhador. Às vezes a gente o chamava de o irmão que vive no filme. Toda vez que ele vinha para Israel, falava sobre a importância de começar a poupar e a pensar em como se tornar rico para nunca precisar depender de ninguém. Chamava isso de liberdade financeira. Parecia um sonho, um doce sonho. Mas isso é exatamente o que ele era, um sonhador. O meu marido e eu dissemos claramente que ele poderia sonhar do seu escritório em algum lugar no Brasil, pois é solteiro e não sustenta ninguém. Nós, um jovem casal que tinha se casado há pouco tempo, morando num apartamento pequeno, com um salário baixo, um bebê pequeno e grandes dívidas, mal conseguíamos terminar o mês. Aí ele vinha e falava sobre liberdade financeira. Que liberdade é essa? A única liberdade que a gente tinha era de decidir onde almoçaríamos no sábado, com os meus pais ou com os meus sogros. Ou nem isso, pois havia uma ordem e não queríamos ofender ninguém. Assim, cada vez que meu irmão vinha visitar, sonhávamos entusiasmadamente. Mas quando o avião dele decolava, senti que os nossos sonhos voavam junto e acordávamos para a realidade e o trabalho do dia a dia. Um dia, aconteceu. Não está claro exatamente o que causou isso. Talvez a insistência do meu irmão, mas algo em nós amadureceu. Olhamos em volta e percebemos que estávamos trilhando o mesmo caminho que nossos pais, trabalhando a vida toda para terminar com uma pequena aposentadoria que mal dava para sobreviver. Percebemos que não queríamos viver assim. Queríamos algo diferente, que quando parássemos de trabalhar, pudéssemos viver com dignidade. De lá para cá, compreendemos o significado da liberdade financeira. E mesmo que ainda não tenhamos entendido tudo que meu irmão ensina, estamos tentando fazer exatamente o que ele diz, pois queremos conquistá-la. Até então, olhávamos nossos salários e analisávamos como poderíamos dividi-lo o suficiente para arcar com as despesas do mês.
A partir de então, olhamos o nosso salário e perguntamos como podemos arcar com todas as despesas, mas também deixar uma parte para investir em algo que dará retorno. Se por aí nos ensinam que o comportamento econômico apropriado é que as receitas devem ser suficientes para as despesas, aprendemos que as receitas devem ser o suficiente para pagar as despesas mais os investimentos. Percebemos que podemos abrir mão de uma roupa nova, da viagem ou de uma pequena reforma na casa. Afinal, não fazem parte do objetivo no momento. O objetivo é a liberdade financeira. O resto é apenas distração no caminho. Então, aqui está a nossa receita. Um emprego ou negócio rentável que lhe dará a confiança e o poder de pagar as despesas. Você vai economizar uma parte cada mês até que dê o primeiro passo. Vai demorar 1 mês, 2 meses, 1 ano ou 5 anos, mas ele virá. Então, você compra uma pequena propriedade. E uma vez que comprou, vai continuar a fazer a mesma coisa e pensar em outra propriedade. Enquanto isso, o primeiro investimento pode valorizar o suficiente para lhe permitir comprar outro. Talvez você possa comprar algo barato e bem velho, reformar e vender. Talvez você possa investir em ações. O mais importante é encontrar o que funciona para você. Nós escolhemos propriedades, compramos uma e depois outra. Nosso objetivo é ter 10 imóveis, igual à quantidade de dedos em nossas mãos. E quando chegarmos lá? Não se esqueça de que podemos contar também os dedos dos pés. Hoje posso dizer que estamos no caminho para nossa liberdade financeira e posso dizer isso com orgulho, pois Shlomi e eu fizemos isso com muito suor e trabalho. Somos de classe média, mas escolhemos quebrar o teto de vidro da nossa classe. Ele começou a rachar e tenho fé que no final vai quebrar por inteiro e vamos conquistar o próximo nível, o nível da liberdade financeira. Não há nada maior do que isso, não há nada mais desejável. Meu dia a dia é difícil porque levanto muito cedo. Quando enfrento desafios no trabalho ou estou exausta de tanto trabalhar, fecho os olhos e penso sobre isso. Sorrio e relaxo. Eu continuo a bater no vidro até que se quebre e eu possa chegar onde eu quero. Você pode estar se perguntando, e agora, vocês já têm liberdade financeira? E eu vou te responder, ainda não, mas certamente estamos chegando. Hoje o sonho está mais perto do que nunca, graças a um irmão sonhador.